Fala, corredor, boa noite, vamos chegando. Dia de live especial com um convidado especial. Hoje promete, galera. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aí de nutrição para corredores. E nada melhor que conversar com um nutricionista, né? Que além de nutricionista, é um grande amigo meu. Vou trazer hoje o Vitão aí para conversar com a gente, né? Então, educador físico, triatleta, tá? Corredor, começou aí no mundo do esporte, né? Já era do treino de força, ele vai falar bastante sobre ele aí. E agora, além de educador físico, também nutricionista. É uma grande honra aí ter esse amigo aí na live comigo hoje, tá? Então, cara, hoje a gente vai falar muito sobre, né, tudo dentro da nutrição voltada para a corrida, para o esporte, né? Das escolhas que a gente faz com relação às nossas comidas, né? Que tem um papel crucial ali no desenvolvimento, né? Na nossa performance, né? Então, cara, esperar o Vitão entrar, né? Acionar aqui, ele já está na live aí e vamos bater um papo muito bacana, tá? A gente está com um script bacaninha para vocês. Abri uma caixinha ontem, tá? Quem não teve tempo de colocar a sua pergunta na caixinha, pode clicar aqui nessa interrogaçãozinha e fazer sua pergunta, beleza? Fica à vontade, no final a gente vai responder. Tem muita pergunta, algumas repetidas, então a gente selecionou, tá? São 15 perguntinhas que a gente vai responder, tá? O Vitão já está aqui, ó, aparecendo. Tá? Isso aí. Enquanto ele vai entrando, galera, vou aproveitar aqui, tá? Muita gente nova, então, para quem não me conhece, Vinícius, olha ele aí. Opa, boa noite. E Beleza, meu aí? irmão? Beleza? Beleza pura, Vamos coisa boa, nessa. cara. Pô, Isso aí, vamos que vamos, que a galera tá em peso aí, cara. A galera vai vir em peso. vamos Vitão, nessa. tivemos muitas perguntas aqui, cara. Além das que a gente já tinha organizado, né? Para contribuir aí, para passar para a galera. A gente teve mais 15 perguntas, que aí no final a gente vai falar sobre elas e provavelmente vão ser complementos, né? Vão ser coisas que vão agregar bastante nas que a gente tinha planejado, né? Que são as principais dúvidas dos corredores, né? Eu falei sobre você rapidinho, queria que você falasse aí sobre você, se apresentasse, né? Esse cara aí sensacional. Então, fala aí com a galera, conversa aí, se apresenta. Seja Bom, bem-vindo, meu irmão. então, boa noite, né, para aquelas pessoas que entraram um pouquinho depois aí. Estava acompanhando aí desde o início, né, então eu vi que o Vini já falou mais ou menos a respeito aí do que eu faço, de como eu trabalho. Então, basicamente, eu sou personal trainer, nutricionista e fisiologista do exercício. Tive uma vivência no esporte assim desde de cedo, então eu sempre tive muito apoio, principalmente familiar. Meu pai, ele pratica atividade física é, quase todos os dias, assim, então realmente um cara que é viciado. E eu tive esse apoio desde cedo. Tive as mais diversas vivências dentro do esporte, assim, tentei jogar futebol. A corrida sempre me acompanhou dentro da minha vida, assim, por mais que não fosse, principalmente quando eu era mais jovem, né? Não era uma coisa que eu fazia sistematicamente, de marcar a distância, de estar preocupado com o pace. Era muito mais aquela corridinha que eu ia fazer com meu pai e tudo mais, mas a corrida ela sempre me acompanhou dentro dessa minha vida, né, esportiva. E aí atualmente estou fazendo triatlo, né? Tô nessa loucura aí de triatleta. Só tem maluco. Tô louco, velho. Eu Só dei um time maluco. até porque eu Mas, tava ficando cara, mais tirado. pois é, Caio, eu tô me divertindo muito, assim, eu acho que acho que eu vou fazer 3 anos que eu tô nessa de estar no triatlo, de estar treinando direitinho. E eu acho que até pelo fato de ser tudo muito novo, assim, tudo ser a primeira vez, né? Correr outro dia a primeira maratona, primeira prova um pouquinho mais longa, primeiro pedal um pouco mais longo. Então, para mim, está sendo muita novidade que tem me motivado a continuar. Assim, não sei como é que vai ser, né, daqui para frente. Você, né, como mais experiente, depois pode até me falar. Mas, cara, tem sido uma experiência sensacional estar dentro do esporte de endurance, né, de um modo geral, e no triatlo principalmente.
E aí, cara, pouca gente sabe, mas você teve um papel importante nessa minha ida para o triatlo, né? Porque na época que eu estava pensando, né, que eu tava muito naquela época de academia, Maromba. de buscar mais estética, né? A maromba e tal. E eu estava buscando outro tipo de atividade física, e aí eu tinha selecionado algumas coisas que eu estava achando interessante, aquelas atividades que eu acho que eu iria gostar. E você foi o cara que eu mandei mensagem perguntando sobre o triatlo, né? Foi. Que Eu lembro, aí até eu falei falei, do pronto, Filipão, né? foi isso com relação a assessorias, como é que funcionava e tudo mais. E, cara, você foi um dos caras, um dos culpados, né, por essa. Cara, o pior é que a por gente fala, essa. mas é real, né? Quando a gente fala de culpado, porque, cara, depois que a gente entra, que a gente vê, né? Porra, é bicicleta, Cara, sapatilha, capacete, óculos, roupa de borracha. é puxado, mas, cara, é viciante, assim. E aí, atualmente, que eu tenho atendido também muitos atletas, né? Então, além de ter essa vivência dentro do esporte, de estar fazendo esse planejamento, essa programação, né, de uma forma geral alimentar, para mim, eu tenho tido a oportunidade de fazer para outras pessoas. Então, assim, eu tenho tido essas vivências fazendo, né, o planejamento alimentar de outros atletas, então eu tenho buscado mais estudar sobre, pesquisar, ver como funciona, e eu acho que o principal também é testar em mim, né? Eu estou sabendo como é que funciona, então acho que essa experiência que eu tenho feito em mim através dos treinos, das provas, eu acho que tem sido fundamental também para eu conseguir atender melhor os pacientes que têm aparecido e tudo mais. Mas eu Pô, acho que é muito massa, basicamente velho. isso, assim, de vivência, né? Tive várias vivências durante a minha vida aí dentro do esporte. E agora eu estou nessa loucura aí do endurance, da corrida, do triatlo, Pô, é muito de tudo que... massa, Vitão. E é legal, assim, porque como eu vejo desde o início você ali, né, começando a criar, trocou sua bikezinha de speed, agora já tá com a bike TT, tá entrando mesmo de cabeça, né? A gente vê, assim, pô, nítido, né, cara, tua evolução, assim, então, pô, eu, pelo menos, assim, cara, eu tenho um tempinho já, né, de triatlon, de corrida e tal, né? Eu vejo assim, cara, que hoje a alimentação, cara, é papel fundamental, né? Eu, por exemplo, sou um cara eu adoro comer, velho. Tenho um problema com comida, sacou? Então, isso é uma coisa que sempre me atrapalhou muito, né? Tanto é que, bom, você viu agora aí, né? A gente fez junto ali a CBCR, né? Que eu tive aquele Uhum. imprevisto lá, passei meio mal. E, pô, em 13 dias da CBCR para Floripa, que eu fiz sexta-feira agora, sábado agora, dia 26, né? Em 13 dias, pô, eu baixei, cara, 7 minutos, né, na corrida. E eu só fiz, cara, a gente vai falar mais sobre isso, mas a única coisa que eu fiz nessas 2 semanas foi mudar a minha alimentação, cara. Foi cortei refrigerante e diminuir doce. E assim, absurda a diferença. Né? Então a gente vai falar sobre isso também, mas assim, eu pô, fiquei felizão, a gente correu uma parte da prova juntos, né? Pô, nunca tínhamos corrido. E pô, eu vi você ali super Exatamente. bem, voando. Cara, é muito massa, velho. Cara, Então mas é a isso. alimentação, e eu acho que isso é que muitas pessoas às vezes não têm muita noção de como a alimentação ela pode influenciar, né, nesse processo de melhora mesmo de uma performance. Então, por exemplo, você que é um cara que já treina, já tem uma experiência muito grande dentro do esporte, que já sabe o que treinar, que já vem treinando, cara, a alimentação para você ter aquela pequena melhora, cara, ela vai É ser tudo. fundamental para você durante o processo aí, cara. Não, sem Não tenha dúvida. dúvida, Eu não né? tenho dúvida nenhuma. Inclusive, eu já vou, até tinha comentado com a minha esposa, eu falei na live, eu vou falar com o Vitão para ele separar o meu horário para a gente fazer a consulta aí, que dia 12 de novembro a meta tá usada, velho. Eu fiz lá, Qual? fiz os meus. Eu bati a meta, né? Que eu queria fazer 1,39, né? Abaixo de 1,40, na verdade. E agora eu já estou pensando no 1,36 ali, 1,35. E aí eu vou precisar da tua ajuda. Então já vê Pô, um vamos horáriozinho aí nessa, para nós, cara. Por tá? favor, No vem final, pra cá. Vitão. Inclusive, até hoje você não veio aqui me Pô, visitar, né? tô No devendo, velho. consultório. Tá Por foda. favor, Tem que ir. apareça. Ó, a minha esposa tá mandando aí, ó. Eu também quero, ó. Já se Eu prepara pra também vir dois. quero. No final, Vitão, a Vambora. gente coloca aí, cara, o teu Instagram, se tu quiser deixar teu Tá. telefone também, pra galera que quiser marcar, Não, tá? fechou. Pô, galera, o Vitão, conheço ele há anos aí, super indico, o cara é diferenciado, velho. E agora no esporte, com a vivência, cara, prática, pô, meu irmão, é outro Cara, esquema, eu né? vou te falar que é totalmente diferente, né, cara? Você sabe a teoria.
Quando você coloca na prática, É outro esquema, você né? sabe que o negócio não é, às vezes não funciona daquele jeito, que a gente precisa ter aquele jogo de cintura, né, Pois é. para saber como Então, mexer ali. pois é. Então, Vitão, vamos começar, que a gente, né, para a galera que tá chegando, eu peguei e separei aqui, né, algumas principais dúvidas que a gente ouve no dia a dia dentro, né, do triatlon ali, dentro do esporte, né. Passei para o Vitão, a gente conversou, achou interessante compartilhar isso com vocês. Então, a ideia da live aqui, galera, é exatamente sanar aquelas principais dúvidas. E se por um acaso a gente não falar alguma dúvida que você tem aí, por favor, coloca aí na caixinha que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Na caixinha lá bombou de pergunta. A gente selecionou, porque acaba que muitas perguntas são iguais, né? Muda só o jeitinho, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui. Claro que né, o Vitão vai falar mais aí, porque ele tem o know-how aí, né, da nutrição e tal, no que eu puder complementar, né, com a parte mais prática, né, vendo que eu estou no triatlon já tem vários anos, né, e na corrida também. Então a gente vai tentar, né, Vitão, fazer o melhor aí para agradar todo mundo, tá? E aí, Vitão, começando aqui, né, uma pergunta que é muito comum, né, entre os corredores, atletas, né, triatletas, ciclistas e tudo, né, que tipo de alimento um corredor iniciante deve consumir antes de uma corrida? Aí, né, carboidratos, proteínas, fibras, gordura, né? O que você pode agregar para a gente aí dentro dessa parte aí para um iniciante, por exemplo, um cara que está, né, ali perdido, né, quer começar a correr e só come McDonald's? Cara, então, acho que a grande diferença que a gente vai ter ali entre a alimentação, né, as necessidades, digamos assim, de um corredor que ele é iniciante para um corredor que já é um pouco mais avançado, é que a gente tem que ter a principal noção de que esse corredor que está iniciando, que ele é iniciante, ele às vezes ele não tem aquelas adaptações que, por exemplo, um corredor um pouco mais avançado teria. Ele não vai conseguir, às vezes, se adaptar a uma quantidade um pouco mais alta de carboidrato. Ele não vai ter algumas adaptações do treino. O treino também, às vezes, pode ser um pouco diferente. Aí, com relação ao treino, até você pode falar, né, que vão ter algumas diferenças para uma pessoa que está iniciando e para um avançado. Mas eu acho que o principal que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala dos esportes de endurance de uma forma geral, da corrida principalmente, é que a gente, naqueles períodos que antecedem a corrida, minutos ali, a gente precisa evitar três tipos de alimentos que são importantes, que seriam a proteína, gordura, né, os lipídios, e evitar fibras, porque esses três tipos de alimento, eles são de mais difícil digestibilidade. Então, para aquele indivíduo que não está acostumado, e aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de treinamento, né, do intestino e tudo mais, pode ser que se você ingerir esse alimento muito próximo à prova, você se sinta um pouco mais cheio e aí não consegue fazer a digestão direito, e isso vai te atrapalhar, vai ter um déficit na sua performance ali durante a corrida. Então, basicamente, o que é necessário evitar são esses três tipos de alimento. E aí, com relação ao que ingerir, a gente precisa sempre buscar alimentos, né, mais próximo da prova, alimentos com baixo índice glicêmico, aqueles carboidratos simples. Então, porque a ideia daquele momento ali é que você não demore muito para utilizar aquela energia. Então, você está prestes a começar uma prova, então você precisa daquela energia o mais rápido que você conseguir. E aí, por isso que a gente precisa evitar aqueles outros alimentos que eu já falei também. Então, a gente precisa pensar principalmente com relação à digestão, né? Então, a digestão ela tem que ser um pouco mais rápida, o esvaziamento gástrico ele precisa ser um pouco mais rápido. Então, às vezes, pré-prova, a gente conseguir fazer utilização de alimentos um pouco mais ingestão de alimentos mais líquidos, né? De forma pastosa, seria interessante para facilitar essa digestão também. Só que aí também, quando a gente fala em pré-prova, a gente precisa também lembrar que esse momento que antecede a prova, ele começa bem antes, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar na refeição do dia anterior, da noite anterior. Normalmente, as provas elas são realizadas de manhã, então a gente precisa pensar naquele jantar para a gente conseguir ter um aporte legal de carboidrato para a sua prova. Então, ter aquele aporte, né?
de carboidrato e fazer com que o seu glicogênio esteja bem estocado para você conseguir usar durante a prova. Então, a ideia, basicamente, só para responder a pergunta de uma forma mais direta, né? Então, a gente pensar no jantar da noite anterior, no máximo 1 hora antes da prova, a gente tentar fazer uma refeição mais sólida, evitando aquele tipo de alimento que são de difícil digestão. E momentos que antecedem a prova, às vezes você fazer a utilização de um gel de carboidrato antes da largada seria interessante, só para manter a glicose sanguínea e você conseguir fazer uma boa prova, uma boa performance durante a prova. Massa. Pô, show de bola, Vitão. Isso é bem interessante, né? Muita gente pergunta, tem pergunta sobre o gelzinho que você falou aí, mais pra frente, a gente vai chegar lá, mas, cara, acho que, pô, é isso mesmo, show de bola. Eu, assim, com a parte prática, né, eu percebo muito isso, assim, né? Às vezes eu competi muito fora, né? Então, eu tive, por exemplo, em 2010, eu fiz uma prova na França, né, de ciclismo, uma etapa amadora do Tour de France, né, o L'Etape du Tour, que era uma prova, cara, com a exigência altíssima, assim, foram 180 quilômetros, né, com as 3 maiores montanhas do sul da França. A gente não tinha nem lugar para treinar aqui, pra você ter ideia. Então, a gente saía, o treino foram 6 meses, a gente passava 6 horas em cima da bike, de 6 da manhã a meio-dia, todos os dias, a cada 15 dias a gente dava um dia de descanso, né? E aí a gente, cara, eu tô falando isso porque assim, a gente fez toda a parte de alimentação aqui, e aí quando a gente viajou, cara, ninguém levou comida, né? E a alimentação lá é muito diferente, cara. Então, assim, a gente teve problema, assim, bicho, tirando a parte da noite anterior, era muito fácil, porque a gente comia uma massa e tal, né? Mas no café da manhã era muito diferente. Então, para quem tinha o costume, por exemplo, de comer, eu sempre tive o costume de comer banana amassada, né? Botar uma aveia, um mel ou uma canela. Lá a gente não conseguiu fazer, e aí, putz, cara, é impressionante, assim, a diferença que faz quando você ingere esses alimentos que você falou que não são bons. Cara, e uma coisa interessante também que eu vejo, às vezes, muitas pessoas errando é querer mudar e inventar alimentação no dia da prova, né? Então a pessoa treina de um jeito, chega no dia da prova, ela começa a inventar. E aí, para você ter uma noção, ocorreu agora a Maratona do Rio, e, cara, lá eles estavam dando gel de carboidrato, só que não era o gel que eu estava acostumado a tomar. E aí cara, eu já falei, não vou nem passar perto desse gel, porque eu já tenho os meus aqui, que são os que eu já faço uso. E aí eu nem peguei, porque assim, cara, eu não vou arriscar. Ainda tava faltando um certo período para a gente completar a prova. E aí é bom não arriscar nesse tipo de coisa, né? Então e aí é até importante, né, para aquelas pessoas, tanto para o iniciante quanto para o cara que já corre há mais tempo, lembrar disso. A ideia é você tentar treinar o mais próximo do que você vai fazer na prova, e na prova você fazer aquilo que você tinha treinado. Nada mais do que isso. A gente vê isso engraçado, né, cara? Lá em Floripa eu vi lá, inclusive o cara que correu comigo, o Iago, quando chegou no gelzinho, era gel da Dobro, né? Todo mundo fala, o moleque pegou, se lambuzou todo, caraca, gostosão. Falei, caralho, meu irmão, tu já tomou isso aí? Nunca tomei não, vambora. E cara, deu sorte, não deu nada. Pra dar um piriri ali. Pois é, velho. Daqui pra ali, boto o open bar, né? Cuidado. A galera mete o open bar, a galera sai enchendo a camisa com gel. Pois é, cara. Isso. Massa, Vitão. Então, ó, dando sequência, aí aqui, cara, a gente tem, dando sequência mesmo, né? Que tipo de alimento um corredor intermediário que está buscando melhorar a sua corrida deve consumir antes da corrida? Meio que você já respondeu isso na primeira, né, para o iniciante, mas assim, e para um cara que já corre e tá bugado, sabe? Aquele cara que faz os treinos direitinho, mas ele não pensou naquilo que a gente falou, né? De, porra, cara, eu preciso de um nutricionista para melhorar mais, né? Então, assim, o que tu pode dar de dica para esse cara? Para um cara que já corre, mas está travado, estagnou, né? Lógico que a gente não vai passar a dieta aqui, né, galera? Mas, assim, a ideia é abrir a mente de vocês com algumas coisas que, às vezes, pode parecer, pra gente, pode parecer muito simples, né? Mas pra galera, Vitão, às vezes, né, fica tipo assim, cara, não faço ideia do que eu posso, né? E aí a gente brinca com alguma coisa, o cara fica louco, assim, pô, nunca pensei e tal. Então, o que você pode indicar aí? Um alimento, tipo, para um cara que já corre, quer buscar quer melhorar, né? Antes da corrida ali e tal. O que você... Cara, eu acho que, e aí até complementando a pergunta anterior, eu acho que a grande diferença que existe entre esses dois atletas
principalmente com relação a adaptações. Então, por exemplo, o indivíduo que ele é iniciante, às vezes ele não vai suportar aquela quantidade de carboidrato que seria uma das recomendações para ele, né? E aí o cara que já é um pouco mais avançado, ele conseguiria ter esse aporte um pouco mais adequado. Então, o iniciante, a gente precisa começar com esse aumento de carboidrato aos poucos. E aí aquele cara que já é um pouco mais avançado, a gente teria já estaria um pouco mais ajustada essa quantidade de carboidrato. Mas, cara, e aí lembrar dessa dica que a gente deu até na pergunta anterior. Então, assim, por exemplo, o que eu fiz, né? Que eu até fiz um post no Instagram falando basicamente da minha alimentação, que foi pré-maratona do Rio. Então, assim, o que a gente consegue colocar, por exemplo, se você colocar ali 2 bananas, sei lá, 2, 3 colheres de aveia, por exemplo, a gente já tem uma quantidade de carboidrato que já chegaria bem próximo ao ideal, né, do que você deveria consumir pré-prova. Então, a gente consegue, com alimentos simples, né, com estratégias simples, mas aí sempre lembrando, alimentos, por exemplo, como a aveia, que é uma fibra, ela tem um pouco mais de dificuldade de digestão, então a gente precisa fazer esse consumo um pouco, com algumas horas que precedem, né, a competição, a prova, o treino. Então, acho que com relação ao alimento, eu acho que fica muito variado aqueles carboidratos que a pessoa ele já tem a maior facilidade de consumir, mas a gente precisa lembrar que a quantidade de carboidrato que você consome na noite anterior, você já vai ter feito um consumo um pouco mais adequado, mais alto mesmo. 1 a 2 horas antes da prova, você fazer um consumo de mais alguma quantidade de carboidrato que seria interessante para você. E pré-prova, normalmente, aquele carboidrato um pouco mais simples, que seria o gel, que seria alguma coisa que tenha mais açúcar, que é o que você vai consumir durante a sua prova ali, para manter aquela glicemia sanguínea e você largar bem, né, na sua prova. Malto, por exemplo, é uma boa. Sim, uma Seria moto seria interessante. O que não seria interessante, por exemplo, seria esqueci agora o nome de um carboidrato que tem também em pó, que ele é um pouco mais. Ele é de absorção mais lenta, né? Então você deveria fazer, por exemplo, o consumo desse carboidrato um pouco mais, com maior antecedência à prova. Seria uma dextrosezinha que você ia falar, não? Dextrose, Não, palatinose. nossa, me fugiu agora o nome. Palatinose? Palatinose, exatamente. A palatinose. Que ela é de uma absorção um pouco mais lenta, então a ideia é que você faça o consumo um pouco mais, com uma antecedência um pouquinho maior à prova, né? Massa. Pô, Vitão, com essa aí a gente já respondeu até a 3, que era a quantidade adequada para garantir energia suficiente sem se sentir pesado, né? Então aí você já falou. Questão de, né? Você tem ali o aporte do carboidrato da noite, né? Que a gente faz ali, né? Aquela brincadeirinha. E aí mais ali 2 horas, 1 hora antes, e aquele gelzinho, às vezes, na largada ali, né? Às vezes, sempre lembrando que E aí, é pessoa para pessoa, né? isso aí também só complementando, cara, eu acho que um dos grandes erros, né, digamos assim, que eu vejo as pessoas fazendo e que eu tenho tido muito, às vezes, com pacientes no consultório, é aquele indivíduo que ele, às vezes, leva como ou aquele pré-treino imediato ou como intratreino, que eu já vi isso acontecer, alimentos diet, então aquele alimento que não tem açúcar. Então, assim, não faz muito sentido a pessoa ingerir aquilo pensando num aporte legal de energia para a atividade física. E outra coisa também, às vezes, alimentos muito gordurosos. Então, a gente tem, né, a mania da paçoquinha, né, que o pessoal costuma. Então, o amendoim ele é um alimento um pouco mais gorduroso, então ele vai ser de mais difícil absorção. Então, assim, não está errado, mas eu acho que existem outras possibilidades melhores, né, para você conseguir atingir esse objetivo, né, de mais energia durante o seu treino, a sua prova. Massa, esse problema eu não tenho, velho. Eu comi, quando era moleque, eu comia tanto amendoim que eu enjoei, bicho. Eu não consegui nem ver paçoquinha, sabia? Porra. O que eu levo comigo às vezes, Vitão, até né, compartilhando com a galera aí e tal, mas a parte ali prática, né? Que eu carrego comigo, assim, carregava muito no triatlon. Hoje na corrida eu não vejo necessidade, porque as provas que eu faço eu estou muito focado nos 21K, né? Eu já fiz 3 maratonas aí e tal, mas hoje meu foco está nos 21K, e como o 21K é uma prova rápida, né? Vamos colocar assim, hoje basicamente o que eu uso é o gel
né? Eu uso um gel, dois géis no máximo na prova, mas se eu tenho um treino mais longo que eu vejo que eu vou precisar, eu uso muito rapadura, sabe? Eu gosto da Excelente. rapadurinha, eu quebro ela em, parece umas pedrinhas de crack, a galera olha pra mim e fica zoando. Eu boto no, enrolo elas no papel alumínio, jogo no bolso, aí boto embaixo da língua e deixo, cara, sabe? Não sei se é uma boa estratégia, você pode até dizer mais aí, mas Sim. Cara, eu acho que a rapadura é uma excelente opção, assim, para ser consumido, né? Aquele pré-treino imediato, o intra-treino. Porque é aquilo que eu te falei, é carboidrato simples, vai ser digerido um pouco mais rápido, açúcar mesmo, então você está precisando daquela energia naquele momento, né? Então, eu muito acho que bom. seria uma ótima opção para se fazer, né? O uso durante uma prova e tal. Só que aí também existe a questão do armazenamento, né? Também, dependendo da prova que você vai fazer, tem que pensar um pouco mais nisso também. Já vi gente, principalmente as pessoas que fazem ultras, maratonas e tudo mais, tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse armazenamento de alguns alimentos, fica um pouco mais complicado, né? No triatlo, assim, ó, eu já deixava tudo que a minha bicicleta você tinha que ver, velho. Ela tinha um suporte, né? Eu tinha a felt, ela tinha um suportezinho na frente, parecia lancheira, velho. Porque eu tinha umas coisas comigo, assim, né, nas provas de triatlon, que, assim, qualquer nutricionista que eu ia, eu falava assim, cara, ó, bicho, eu preciso comer 2 bananas quando eu saio da água. Cara, não, eu falei, meu irmão, você não tá entendendo, velho. Eu saio da água desmaiando. Eu tenho que sair da água, tirar a roupa de borracha. Na hora que eu chego no saquinho, eu boto em cima, naquele saquinho da transição, uma Uhum. banana. Na hora que eu abro, a primeira coisa que tem é a banana. Aí eu já vou tirando a roupa e comendo a banana, velho. Sacou? Então, assim, é uma parada, não tem explicação. Então, as provas que eu não fiz, parecia que eu não tinha energia, sabe, na bike, assim. E as provas que eu fazia com banana foram as melhores. Cara, impressionante. Banana, velho. Só isso que eu precisava, sabe? Cara, Talvez. mas é exatamente isso que a gente estava até comentando com relação a existirem as recomendações e a questão prática mesmo, né? De você fazer, de você ir lá e testar e ver que aquilo realmente funciona para você e não funciona. Acho que mais para frente a gente deve entrar um pouquinho mais nesses métodos aí. Mas, cara, com relação à alimentação, principalmente intra-treino, tem umas coisas bem loucas assim que eu já vi, sabe? De galera que faz Imagina. ultramaratona e leva batata, leva Cara, umas coisas bem. eu não vou Bata aquelas falar, não, batatinhas velho. cozidas. Muita gente às vezes enjoa, né? Por conta do gel ser muito doce, ou então aqueles alimentos muito doces mesmo, né? E aí precisa de alguma coisa mais salgada. Então já vi gente levando batata cozida, aquelas batatinhas Pô, temperadas e tal. tem um, Então, tem um as cara que maiores tá na tua loucuras frente que já aí. fez isso, viu, velho? Tem Oi? um cara que tá na tua frente que já fez isso. Levei batata com sal, velho. Um sal. Botava sal na batata e levei várias vezes para pedal longo, Brasília, Goiânia e tal. Batata cozida, levava sanduichinho, bisnaguinha com queijo e presunto, Bisnaguinha. fazia um piquenique, velho. Bisnaguinha é famosa, a galera gosta. Aí na tora, né? Mas assim, Mas legal que você vê que tem coisa que a gente conversou aqui, que eu já vi como, por exemplo, aqui eu já analisei aqui das antigas, mas moleque, né, velho? Moleque não estraga. Mas, pô, eu levava às vezes bisnaguinha com manteiga, sacou? E tu falou o negócio da gordura, né? da gordura, Pô, era exatamente. gostosão, mas eu ficava bebendo meio litro d'água para descer. Mas cara, são. E aí mais pra frente a gente vai falar também sobre a questão de treinar no intestino, a gente vai conversar um pouquinho, acho que tem uma pergunta depois que você deve fazer aí, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aí, cara. Beleza. Então, dando sequência, tem uma pergunta, né, que também acontece bastante, que é qual o momento ideal para comer antes e depois da corrida? A gente falou isso já, né? Uhum. De forma que a alimentação ajude a maximizar os benefícios em relação ao desempenho na corrida, né? Eu acho que isso aí entra, né? A gente já falou ali, né, do jantar, das 2 horas Sim. antes, né? Antes da largada e do intratreino, né? Então, acho que a gente já meio que falou isso já, embutido nas outras perguntas, mas se você quiser falar mais alguma coisa. Não, mas eu acho que é basicamente isso mesmo, assim, aí pensar principalmente nessa refeição pós-treino, né, com relação a, a reposição, né, de glicogênio. Então, se a gente estiver falando em treino, principalmente, que você vai treinar no dia seguinte, essa refeição pós-treino ali, ela vai ser importante para você recuperar sua energia para o treino do dia seguinte. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente consegue usar, mas é basicamente isso que a gente falou aí mesmo. Massa. Cara,
aí, dando sequência, né? Aí, pá, a outra pergunta também, né? Tem uma relaçãozinha com o que a gente falou, né? Se é necessário consumir algum alimento durante a corrida mais longa, né? Então, assim, a gente, vamos botar aí agora, como você falou da maratona, né? Uhum. Ultrapassando, como eu falei, né? Até os 21K eu julgo como uma prova mais rápida, eu uso no máximo gel, mas e beleza, e daí? Da meia maratona para maratona a gente já tem um salto quântico, né? Já é uma brincadeira diferente, né? Então, assim, quais alimentos são os mais indicados para manter a energia durante a corrida e evitar aquele drama do probleminha intestinal, né, durante a corrida? Cara, então, esse eu acho que é um dos grandes lances assim, que eu vejo também uma galera fazendo errado, ou às vezes não tem uma orientação um pouco mais acertada. E aí, se a gente for, por exemplo, seguir as orientações, né, do American College e tudo mais, para os exercícios de endurance de uma forma geral, o que a gente tem é que exercícios com até 45 minutos não existe a necessidade de você fazer ingestão de carboidrato durante o treino, durante a atividade. Então, até 45 minutos não é necessário, mas a gente precisa lembrar que que essa alimentação pré-prova, aquela do dia da noite anterior, ela é importante exatamente para você não precisar. Então, você já vai estar com glicogênio suficiente para fazer essa atividade de 45 minutos. Quando a gente pensa com uma atividade de 45 ali até 75 minutos, a gente tem uma recomendação de carboidrato que ela é um pouco mais baixa. Então, a gente tem recomendação até de bochechos, né, com carboidrato, com algumas substâncias que já te ajudariam a completar uma prova. E aí a gente tem algumas recomendações também, por exemplo, atividades que são de maior duração, quando a gente pensa por exemplo, a minha maratona, né, que eu fiz em 4 horas ali, com atividades então de 2 horas e meia até mais de 3 horas, a gente pensaria em uma quantidade de carboidrato de 90 gramas por hora, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, dentro de um gelzinho, a gente tem normalmente de 20 a 21 gramas de carboidrato. Então, você pensa na quantidade de carboidrato que você deveria ingerir se você for fazer uma prova um pouco mais longa e tudo mais. Então, é interessante a gente ter essas percepções, mas é aquilo que a gente tinha comentado também. A ideia é que você tente fazer esse teste. Muita gente, às vezes, tem esse problema de digestão e tudo mais, e aí a gente entra naquele assunto de treinar o intestino, que é uma das estratégias que a gente tem para corredores, para esportistas de uma forma geral. E aí, para a gente treinar esse intestino, treinar essa digestão, a gente tem basicamente ali 4 formas, né? Que seriam fazer o seu treino logo após uma refeição, treinar com uma ingestão hídrica um pouco mais alta, aumentar a quantidade, né, de carboidratos e, e tentar aumentar o volume mesmo de líquido que você vai fazer pré-prova, né, pré-exercício, pré-treino. E aí lembrar que isso realmente, essa estratégia, ela é voltada para o seu treino. Então, assim, a ideia é que você treine isso para que você melhore durante a prova. Né? Não vai tentar fazer, né, comer uma feijoada e fazer uma prova logo em seguida. Então a Feijoadinha com gente a cerveja, precisa ter vai esses dar bom. mecanismos. Exatamente. A gente tem esses mecanismos, essas estratégias que vão ajudar o indivíduo ali a ter a digestão um pouco mais facilitada e um pouco mais rápida, né? Então, ele treinando isso, fazendo isso durante a preparação, durante uma prova, ele vai estar um pouco mais tranquilo. E outra coisa também, que eu acabei de lembrar, que é importante a gente ter uma noção, e aí até você como treinador também é interessante, né? Essa questão da conversa que existe entre o nutricionista e o treinador. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma estratégia dessa de training the gut, de treinar o intestino, treinar a digestão, a gente precisa saber em que momento a gente vai fazer isso dentro de uma periodização de treino e saber os momentos certos de fazer isso. Porque a gente sabe que às vezes a gente precisa daqueles treinos-chave, né? Que a gente tem treinos que são mais importantes para determinada prova e tudo mais, você não vai conseguir fazer isso com o estômago cheio e vai te atrapalhar, não vai ser tão interessante, não vai ser tão legal para você durante aquele treino. Massa. Pois é, velho. Cara, é muita coisa, né? Então, a gente Muita pega coisa. assim. Muita A coisa. gente acha, né? A gente brinca muito não, né? A gente fala muito que a corrida e tal é um esporte muito democrático, é só você botar um tênis e ir.
Só que não é bem assim, né? Tem que pegar todo o contexto do negócio, né? Realmente, é um esporte, pô, fácil, barato, né? Vamos colocar, hoje em dia, se você for pegar, querer correr com um tênisão top, é caro, mas se você for uma pessoa, né, que é só ali correr, é um esporte barato e tal, mas a gente tem que cercar isso, né? Então a gente tem a corrida, a gente tem que pensar ali, né, na alimentação, né? Pô, no calçado bacana, né? Tipo, questão de horário, né? Para a gente conseguir fazer tudo, né? Organizar toda a vida para poder fazer um negócio bem feitinho, né? Então é sempre Sim, bacana. exatamente. É, E aí tem que pensar em todos, e principalmente quando a gente está voltado assim para performance, quero melhorar meu desempenho e tudo mais, a gente precisa pensar nesses detalhezinhos, né, que vão às vezes fazer a diferença ali dentro de uma prova, dentro de um perfeito. treino. Massa. Então, dando sequência, aí tem, né, aquela perguntinha também que, cara, bomba, né? Igual a história do carboidrato, né? Pré, antes, durante aí, né? História do A questão da hidratação. jejum também eu vi que Bombou, a galera quer saber bomba. também. Já já a gente vai. E aí, ó, uma pergunta bacana que eu acho que muita gente deve estar esperando para ouvir aí sobre isso é a questão da hidratação, né? Então, a hidratação, né? Como se manter hidratado antes, durante e depois de uma corrida? Qual a quantidade de água necessária? Além de água, existem outras bebidas que você pode usar aí para se manter hidratado antes, durante e depois da corrida? Cara, então, na verdade, a gente tem algumas estratégias na hora que a gente vai formular ali um planejamento para um paciente, por exemplo, um atleta, que a gente tem basicamente três formas da gente tentar prescrever essa hidratação para o atleta. Então, a gente chama uma forma que chama, a gente tem uma forma que se chama ad libitum, que seria aquele indivíduo ele vai consumir água de acordo com a necessidade dele, de acordo com a vontade dele. Teria uma outra forma que é de acordo com a sede dele. Então, o indivíduo ele sentiu a sede durante a prova, ele vai ingerir água. E existe aquela forma planejada, que aí a gente planeja de uma forma que fique mais adequada, porque o principal que a gente precisa levar em consideração é a questão da individualidade biológica. Então, a gente sabe que se a gente, dependendo do paciente, se a gente falar para ele tomar água a hora que ele tiver vontade, muita gente às vezes nem sabe, nem lembra de água, então ele não vai ter essa noção e vai acabar desidratando. Então, às vezes, aquele paciente que tem esse tipo de dificuldade, a gente planejar o consumo hídrico de uma forma mais adequada pode ser o que funcione para ele, né? Então, assim, a gente tem algumas recomendações também com relação à hidratação. Então, o que a gente tem é que de 5 a 10 ml por quilo de peso, de 2 a 4 horas antes seria o ideal, que aí a gente já entra no estado que a gente chama de eudratado, né? Que seria aquela hidratação que seria o ideal para você durante aquele período. Você não está nem desidratado, nem hiperidratado. E aí a gente tem uma outra recomendação que seria consumo de 500 ml de água, né? 500 ml de líquidos em geral, a cada hora de prova. Então, o interessante é que a gente, às vezes, eu tenho visto bastante isso dentro do consultório, é que o paciente ele chega e às vezes ele não gosta às vezes de tomar muito líquido, exatamente por ter esse problema de digestão, se sentir pesado, enjoado. Então, além da gente tentar fazer esse tipo de treino para ele melhorar essa digestão, normalmente eu gosto de sugerir para os pacientes que a cada ponto de hidratação durante uma prova, cara, ele tente pelo menos dar um gole de água ali, pegar, pelo menos molhar a boca. E aí, durante as provas, a gente sabe, né, que a gente tem acho que é de 2,5 quilômetros, né, que tem um posto de hidratação, que eu acho que isso é regra. Então, o ideal é que, pelo menos, normalmente eu passo para essas pessoas que têm essa maior dificuldade de hidratação, que a cada posto, pelo menos, ele dê um gole d'água e tudo mais. Mas esse tipo de recomendação, ela vai variar principalmente com relação ao local onde está sendo a prova. Então, a gente sabe que aqui em Brasília é um pouco mais, né, seco, então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com a hidratação. Outros fatores que vão influenciar também as recomendações de hidratação são relacionadas a condicionamento, quem é aquele atleta, se ele já tem uma experiência um pouco maior, se ele já se conhece um pouco mais, idade também vai influenciar.
Então a gente precisa ter uma visão um pouco maior do paciente, do atleta, além dessas recomendações que a gente já tem ali de American College com relação ao consumo hídrico, né? E aí, com relação também que foi a segunda parte da pergunta, com relação a líquidos, outros tipos, né, de líquido, que foi a pergunta, cara, aqueles líquidos mesmo de isotônico seria interessante, porque, principalmente, não sei se você nos seus treinos tem sentido isso também, mas como esses últimos dias aí, não digo essa semana, né, mas há umas semanas atrás, tá muito seco, cara. Você faz o seu treino, você vê que tá totalmente cheio de sal, tudo branco, a roupa. E é exatamente isso que a gente vê, que a gente perde durante o nosso treino, não só água, não só líquido. Então a gente precisa repor de uma forma legal os eletrólitos para você também não ter uma queda de rendimento ou outros problemas associados aí. O quadro de hiponatremia, né, que seria você, às vezes esse é um dos erros também que eu vejo bastante as pessoas cometendo, que é só ingerir água, né, durante uma prova longa, e esse não é o ideal. A gente precisa fazer a ingestão também de eletrólitos e para fazer essa reposição, né, de sódio, de potássio, de minerais, para não te atrapalhar também ali durante a sua performance. Porque a desidratação ela tem um papel importante, né, então com certeza a sua performance vai cair se por acaso você estiver desidratado. Se deixar para você tomar água só quando você tiver sede, na hora que você tiver tá com sede, é porque o negócio já não está muito legal. Eu falo muito isso, Vitão. Eu falo muito isso com meus alunos, cara, né? A gente tem, hoje estou treinando uma galerinha relativamente boa aí de corrida, né? No Brasil todo, tem gente fora também. E eu falo muito isso, questão da água, cara. A galera pergunta, né? Ah, pô, vai ter hidratação, bebo em todo e tal. Eu falo, cara, ó, o negócio é o seguinte, tenta se manter hidratado. Então, a gente trabalha muito com um negócio que é muito antigo, Vitão. Eu trabalho muito com isso, né? Eu sempre comento com a galera. Eu sou daquele cara que faz o carb load, né? Ali de quinta-feira em diante, e faço também a hiperidratação. Então, eu aumento a ingestão ali, inclusive de Gatorade, de coisa antes da prova, né? Para chegar na prova bem hidratado e tal, que eu vejo uma diferença bacana. E eu sou dos caras, por exemplo, em Floripa, nesse fim de semana, em todos os postos de água, eu peguei um copinho, né? E eu só assim, eu não preciso engolir, mas eu botava na boca, fazia um bochecho, sabe? E não precisava que lá, né, no caso, jogar água na gente, igual a gente faz em Brasília, porque lá tava um frio do inferno, então tava congelando. Então era só eu procurava pegar os copinhos que eu olhava que não tava nem embaçado, que tava mais quente a água, por conta do frio, né? E aí sempre botava na boca, cuspia e seguia. Eu só bebi água nos pontos onde eu ingeri gel, para descer o gel, sabe? Sim, sim. Então... Cara, e até interessante você falar sobre, com relação ao consumo de gel, que eu vejo também muitas pessoas, às vezes, fazendo é o consumo de gel junto com a bebida isotônica. Então, assim, o que a gente tem atualmente na ciência é que a quantidade que você vai absorver de carboidrato, ela já vai ser um pouco mais... Ela dentro de um gelzinho que a gente tem de carboidrato, de 20, 25 gramas de carboidrato no máximo, ele já vai ser o suficiente. Se por acaso você fizer ainda com a ingestão de um isotônico, que já tem uma quantidade também de carboidrato, a concentração de carboidrato ela vai ser muito grande, muito alta. Então, isso também vai atrapalhar a sua absorção de carboidrato, vai ficar um pouco mais lento. Então, normalmente, o que eu sugiro para os pacientes é sempre fazer utilização de gel com água. E aí, depois, por acaso, deu um tempinho do gel, aí sim você vai lá, toma um isotônico, faz uma utilização de outro líquido. Né? Massa, pô, bacana, é bom, né? A gente sempre complementando assim com essas. Sim. Eu nunca vi, não, tomando com gel com Gatorade, por exemplo, mas com certeza tem a galera. Eu já vi, cara, em prova de triatlo, eu não fiz, mas em Maceió, uma época, eles botavam lá bolo, pão, coca. Meu irmão, aí fazendo piquenique no meio da corrida, velho. Comendo bolo com Coca-Cola. Eu fiquei olhando e falei, caralho, meu, esse bicho aí tá doido. E meu irmão, tá aí o solzão de 50 graus na mulher. Caralho, meu irmão, ninguém é louco. Cara, e é complicado, porque às vezes você tá ali naquele sofrimento, tá ali na prova, dependendo se estiver muito quente. O cara vai, a organização te oferece um Gatorade geladinho,
cara, se o planejamento ali não tá no Gatorade, Vai entrar. você vai acabar tomando, porque né, o negócio ali já tá. Mas são estratégias, cara, que assim, e aí eu digo com toda certeza que às vezes a gente fugir um pouquinho do planejamento pode colocar a sua prova Total nisso, né? total em risco, assim. Então, o ideal é fazer o que se tem planejado e não fugir muito daquilo, né? Massa. Vitão, tem uma pergunta aí, ó. Água de coco é um bom isotônico para pós-treino? Sim, pensando em reposição de eletrólitos, de minerais, a água de coco pode sim ser bastante interessante, né, com relação à hidratação e tudo mais. E o importante que a gente tem que lembrar também, e até por isso que eu acho que o acompanhamento, né, de um profissional pode ser interessante, é porque a gente consegue fazer um cálculo mesmo de quanto de líquido a pessoa perde durante uma prova, durante o treino, e aí a gente tentar trabalhar com aquela reposição tanto intra-prova quanto no pós-prova. Então o que a gente tem hoje, né, de recomendações também é que no pós-prova o ideal é que a gente tenha uma hidratação 150% a mais daquele peso que você perdeu durante a prova. Então, esse tipo de cálculo, de estratégia, ainda mais a gente pensando, por exemplo, em um ciclo de treinos, a pessoa às vezes está passando por treinos mais intensos e tudo mais, então a gente precisa já pensar no próximo treino, no treino do dia seguinte, então a gente já consegue fazer essa hidratação pós-treino ali um pouco mais eficaz, então é um pouquinho mais ajustado, né? Porque, cara, e aí alguns estudos também falam que você perder 2% do seu peso né, em líquido, e se você não repor isso, cara, já vai ter uma queda na sua performance assim, impressionante, com relação à força, com relação a desempenho de uma forma geral. Né? Isso aí é interessante, né, Vitão? Porque assim, mesmo a gente, às vezes, planejando isso, né? Eu não sei se você já pegou para ver em você assim, pô, eu já teve uma prova em Maceió, que peguei uma insolaçãozinha de leve no calor que estava lá, que eu me pesei depois da prova, cara, foram 4,5 kg, brother, que eu perdi. Eu lembro que nesse dia que eu terminei a prova, eu falei para minha esposa, eu falei, cara, preciso de um chuveiro. Eu entrei embaixo do chuveiro, Vitão, liguei a água gelada, assim, ó, sentei no chão e fiquei, saca? Tipo, cara, meu irmão, o sol tava velho. E assim, cara, eu me hidratei bem e tal, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer em prova, né? Quando eu saí da bike, eu sou fissurado em energético, né, velho? Aí tinha um stand da Red Bull, bro. Aí eu Cara, falei, pô, vou tomar um Red Bull. Tomei o Red Bull, no começo da corrida deu gás, depois acabou o gás e, sabe? Mas foi aquela falha assim que, né, tipo, foi aquilo que você falou, às vezes, né? Pô, tu tá correndo, aí tu tá, velho, no sol, né? Tava saindo pra correr, velho. Tinha feito um pedal muito bom, aí saindo pra correr, assim, aí eu vi aquele negócio ali, tipo, acendeu, parecia a luz, assim, em cima, caraca. Aí eu, pô, vou tomar. Aí, pô, quase estraguei minha prova, mas cara, cara, a gente tem que pensar também que essas provas elas são muito longas, né? Então, assim, se você pensar, por exemplo, na Maratona do Rio que eu fiz, cara, 4 horas fazendo força, debaixo, né, tava sol, tava úmido, né? quente, úmido, cara, a reposição de líquido, se você não fizer, cara, ela vai te atrapalhar de uma forma absurda, assim, durante uma prova, né? Vai botar tudo a perder. Pois é. E dando sequência, Vitão, com essa parte né? A gente falou sobre hidratação aí, entrou a pergunta da água de coco e tal, né? E aí tem uma perguntinha que, assim, que é muito comum também, que a galera, né? Que geralmente a galera sai da prova e vai jacar, né? Mas, assim, o que é melhor comer após uma corrida para otimizar ali a recuperação, né? O que é bacana de alimentação, assim, mais balanceada, que possa nos ajudar ali no pós, né? Na recuperação, na reposição de energia, né? Porque, assim, a grande maioria dos corredores, né, quer perder peso, né, por questões estéticas ali, por saúde, mas melhorar sua performance, né? Então, assim, pensando, né, não pensando naquela premiação pós-prova, né? Pô, agora eu vou comer um churrasco, agora eu vou comer uma pizza. O que é bacana de fato a gente comer, assim, depois de uma prova? Cara, então, o que eu normalmente recomendo para os meus pacientes, e aí o que a gente precisa ter também noção é que o que acontece? A atividade física, de uma forma geral, ela é uma produtora, digamos assim, de espécies ativas de oxigênio, que a gente chama. Então, são aquelas substâncias que elas são produzidas e que elas vão causar dano ao seu organismo, digamos, de uma forma geral. Não vou nem entrar muito no mérito,
Mas então o que a gente precisa ter noção no pós-prova, numa pós-corrida, é que a gente precisa fazer um trabalho de reposição de alimentos com alimentos, né, que tem capacidade ali antioxidante, reposição de minerais. Então aí a gente consegue ter a questão das frutas, né, das verduras. Então é interessante a gente ter essa capacidade de, através da alimentação, ingerir alimentos que sejam antioxidantes, até para ajudar nesse controle dessas espécies ativas de oxigênio e tudo mais. Então, porque, cara, a corrida, de uma forma geral, ela é um pouco mais desgastante, né? A gente precisa pensar numa forma da gente, nesse pós-prova, melhorar essa recuperação. Então, a ideia basicamente seria a gente tentar repor esse glicogênio. Então, quantidade legal de carboidrato é interessante. E pensar principalmente na reposição tentar ali buscar através da alimentação alimentos que sejam antioxidantes, que tenham uma quantidade legal de minerais, de vitaminas, para te ajudar nessa recuperação. Porque, cara, principalmente nessas provas que são um pouco mais longas, mais exaustivas, cara, nosso organismo ele está ali totalmente, nesse pós-prova, totalmente suscetível mesmo a invasores. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, principalmente com relação à imunidade. Então, não sei se provavelmente já deve ter acontecido com você, de um pós-prova pegar um resfriado, ficar gripado. Então, assim, esse tipo de coisa acontece porque é muito desgastante. Então, a gente precisa, nesse período ali pós-prova, fazer essa reposição de vitaminas, de minerais e tentar buscar fazer uma reposição de glicogênio se a gente for pensar também num treino no dia seguinte ou numa prova um pouco mais, com um tempo menor, né, de distância ali. Pô, legal, Vitão, massa demais. É legal porque, assim, a gente, né, vê muito, né, cara? E eu mesmo, como você falou aí, pô, meu irmão, várias vezes, velho, tive problemas assim, sabe? E é bem comum, né? Quando a gente faz uma forcinha a mais, a gente sente, né? Parece que o corpo termina a prova já Cara, capenga. e é engraçado porque, assim, antigamente, né, quando eu não estava tanto, né, focado em endurance e tudo mais, eu via sempre muitas pessoas comentando a respeito disso, de queda de imunidade, né, depois de uma prova um pouco mais longa, um pouco mais intensa. E, cara, depois que aconteceu comigo pela primeira vez, eu fiquei até meio chocado, assim, sabe? Caraca, foi instantâneo, né? Sei lá, fiz a prova, no dia seguinte eu acordei gripado. Eu falei, caramba, realmente. Fica competitivozão, cara, é sinistro. Realmente. Então, vamos falar aqui um pouco agora de uma coisa também que eu acho que a galera fica muito curiosa, que é com relação ali cara, emagrecimento e corrida, né? Então, assim, acho que tem muita gente começa a correr, né, pensando em emagrecer e acaba gostando e aí virou um hobby, né? Então, queria que você falasse aí para aqueles que estão querendo perder peso, né? Como adaptar a alimentação para alcançar esse objetivo sem comprometer o desempenho na corrida? Então, assim, ó, provavelmente o cara chega para você aí, né? Porque chega para mim, eu nem sou nutricionista, né? Então, acredito para tu, professor, é o seguinte, cara, quero começar a correr para perder aqui a barriguinha, só que é o seguinte, não quero deixar de comer e também, né? Aí o cara quer correr rápido, emagrecer e não quer deixar de comer o torresmo. E aí? Cara, essa galera é complicada, assim, da gente achar um meio termo, né? Da gente conseguir conciliar tudo e achar uma forma um pouco mais tranquila. Cara, com relação ao emagrecimento, assim, a corrida é uma atividade sensacional para esse tipo de coisa. A gente precisa pensar que o seu gasto energético ele vai aumentar. Então, consequentemente, né, a gente vai trabalhando junto com a alimentação, a gente vai ter um déficit energético. Então, você vai ter aquela perda de peso, você vai conseguir perder um pouco mais de peso. Só que a gente precisa também pensar numa forma de ajustar a sua alimentação para que você também consiga correr e tenha também a sua performance. E o que acontece normalmente, que eu vejo também muita gente comentando sobre isso, é que às vezes a pessoa ela entra exatamente com esse objetivo de perder um pouquinho mais de peso e tudo mais, e cara, depois ele é picado pelo mosquitinho da corrida, aí ele começa a querer performance e a coisa vai embora. Então, assim, eu acho que é um pouco mais difícil, né, da gente tentar trabalhar com esse tipo de paciente. Aí eu tenho muitos pacientes que aparecem aqui com esse
esse objetivo de emagrecimento, mas quer continuar correndo. Então a gente precisa achar um meio termo para que a gente consiga atingir esse déficit, né, uma ingestão calórica um pouco mais baixa, mas para que também ele não perca a performance durante os treinos, durante as corridas dele. Massa. E assim, qual que seria uma estratégia nutricional, Vitão, para perda de peso aliada ali à corrida? Né? Esquecendo assim, a pessoa que está mais com sobrepeso mesmo, a pessoa não está nem aí para performance, né? Ela quer perder peso, e aí, tipo, uma estratégia. Você já meio que falou, né, da questão do déficit calórico, né? Mas existe alguma outra que você usa também? Ou... Cara, com relação à perda de peso, normalmente eu gosto de trabalhar principalmente porque eu viso muito também a questão da performance, né? Então a ideia é tentar não atrapalhar os treinos. Então, às vezes, trabalhar com esse déficit energético, eu acho a questão do jejum, às vezes, né? Que a pessoa virou moda, aquela questão de treinar em jejum, acho que depois a gente deve comentar um pouquinho a respeito, mas Claro. eu acho que quando a gente fala de um paciente, né, de um atleta desse nível que a gente está falando, a gente provavelmente está falando de um atleta que ele é iniciante. Então, eu acho que para esse atleta que é iniciante, eu gosto de trabalhar mais com déficit energético e tentando trabalhar aqueles alimentos próximos ao treino ali que vão dar uma ajudada um pouco maior na performance dele. Aquela alimentação pós-treino também é importante para ele repor tudo que foi gasto durante o treino. Então, nesse caso, nesse tipo de paciente, eu gosto de trabalhar reduzindo um pouco mais a quantidade de calorias, mas trabalhando em momentos específicos do dia, né, para que ele consiga também ter uma performance legal, conseguir melhorar durante a corrida. E aí, cara, depois que ele começa a querer um pouco mais de performance, aí a gente consegue Automaticamente. trabalhar. Oi? Automaticamente também, Isso. quando ele começa a melhorar a performance, né, o cara já muda, né? E aí a gente começa cara, a lançar a mão de algumas outras estratégias. A gente tem train low, que chama, train high, tem às vezes algumas estratégias até um pouco mais extremas, que é treinar desidratado, dependendo do, às vezes da prova-alvo, é interessante também. Então, assim, a gente tem uma enormidade de formas da gente, estratégias, né, da gente trabalhar com um determinado atleta para que ele consiga ter uma melhora ali no desempenho. Então, vai depender muito de quem é aquele atleta, de se está iniciando, se é um pouquinho mais avançado, como é que a gente vai trabalhar. Mata. E aí chegou aquela que a gente estava falou várias vezes aqui, né? Que é, cara, a polêmica, né? Que todo mundo, cara, por exemplo, minha mulher é adepta, né? Do famoso jejum intermitente. E aí, correr em jejum ajuda a perder peso ou não? Cara, a questão do jejum, não diria nem polêmica, mas ela daria para a gente falar aqui bastante tempo. Mas, cara, o que a gente tem com relação à perda de peso, né? O que a gente tem nos estudos é que treinar alimentado ou treinar em jejum, ele não vai influenciar na sua perda de peso. Então, se a gente for visar só perda de peso, o déficit calórico já seria o suficiente, a gente teria um resultado legal. Agora, quando a gente fala em treinar atletas, e aí se tratando, por exemplo, da corrida, a gente tem algumas estratégias, como eu estava falando antes, e uma delas é a que a gente chama de train low, que seria treinar com uma quantidade baixa de glicogênio, de carboidrato, né, estocado. Então, esse tipo de treino, ele vai fazer algumas sinalizações, e aí também não vou entrar muito na questão numérica da bioquímica e tudo, mas ele faz algumas sinalizações bioquímicas que vão gerar uma maior biogênese mitocondrial. Então, a gente vai, como se a gente criasse mais mitocôndrias, e a mitocôndria, a gente sabe que ela é responsável pela produção de energia. Então, você tendo mais mitocôndrias, você vai conseguir produzir mais energia. Então, esse tipo de estratégia eu acho interessante, visando performance, visando melhora na corrida. Com relação ao emagrecimento, não. E aí também, a gente falando com relação a essa estratégia do jejum, outra vez, né, eu volto a falar a questão de ter essa conversa entre treinador e nutricionista, porque essa questão do jejum a gente consegue colocar, e o ideal é que a gente coloque em momentos específicos de uma periodização, de um ciclo de treino.
Deu uma Deu travadinha uma aqui. travada? Voltou? Voltou. É aqui ou é aí? Não sei se é O aqui. meu tá no 5G aqui, mas eu acho que ele tá firme. Ah, Galera, não, vocês estão voltou, aí deu sentindo ele certo. travar aí? Tá tranquilo? Dá um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente aí. Já Acho que agora voltou. aproveita Aqui aí, pra ó, mim quem tá tá. tudo certo. Já aproveita quem tá na live aí, galera. Ajuda aí os parceiros aí, ó. Clica nesse aviãozinho aí, no botãozinho embaixo. Já envia pros amigos que correm essa live que tá sucesso, hein? Tá Bora tudo lá. certo. Mas aí, retomando, com relação ao jejum, é interessante a gente colocar em períodos específicos de um ciclo de treinamento, de uma periodização. Até porque a gente sabe que treinar com baixo carboidrato, com os níveis depletados, né, de glicogênio, vai ter uma interferência negativa na sua performance. Então, assim, às vezes aquele treino que você quer performar um pouquinho mais, quer, né, fazer treino um pouco mais intenso, não seria o ideal, seria em treinos, sei lá, uma rodagenzinha, um treino um pouco mais longo, com uma intensidade um pouco mais baixa. Então, aí a ideia é que a gente tente trabalhar o jejum nesse tipo de treino, nessa forma de treino, e também nunca durante a prova. Eu, particularmente, não indico, né, para os pacientes durante a prova, porque você vai ter uma queda no rendimento, sua performance não vai ser a mesma, não vai ficar legal. Então, durante uma prova, o interessante é que você faça ela alimentado, né, aquilo que a gente já comentou com relação a fazer do jeito que você já estava treinando antes. Massa. Vitão, isso é legal, ó. Até uma experiência minha, né? Eu já fiz vários testes, né, nesses 24 anos aí de provas e etc. Não vou falar a minha idade, né? Mas comecei cedo. E assim, cara, uma parada muito interessante, porque assim, a minha segunda maratona, né, na primeira eu fiz alimentando tudo, na segunda maratona, até o treino de 30K, eu fiz basicamente, não vou falar em jejum, porque eu ingeria pré-treino líquido, sabe? Mas eu até os 30 km, até o longo de 30, 32 para ser mais preciso, eu fiz basicamente com o pré-treino líquido, sabe? Um pré-treinozinho, né? Aqueles pré-treinos que a gente vê normal, New Explode, Nano Vapor, essas paradas aí. Uhum. E assim, eu me dava muito bem. Tanto é que eu tive muita dificuldade de começar a me alimentar, porque eu sempre treinei com o estômago vazio, só líquido, né? E eu sempre tive muita dificuldade. E aí até a última nutricionista que eu tinha ido, que, né, eu falei, cara, tô correndo bem, mas travei. Aí ela, Vini, vai ter que ingerir um carboidrato, né? Vai ter que botar um sólido e tal. E aí foi quando eu falei para ela, cara, tentei várias coisas, então, e não conseguia, cara. Parecia que eu tava carregando uma tonelada. Aí foi quando eu comecei a usar a banana e me dei bem com a banana. Então é uma coisa que eu uso assim, sabe? Banana com mel, banana com aveia e canela, banana com canela, aveia e chocolate em pó, sabe? São várias coisinhas, Cara, mas eu tô falando porque, assim, exatamente o que você falou, né, cara? A gente chega num nível, uma hora, que, cara, o jejum, eu já fiz também muita corrida em jejum, 100% jejum, mas chega uma hora que, assim, faz falta, né? O sim. alimento. E outra coisa interessante que você falou aí também, que é importante para a galera, que é a questão, assim, nem a questão do jejum, nem a questão do alimento, né? Porque, cara, também não adianta aquele cara que quer emagrecer, aí o cara faz 16 horas de jejum, né? E nas 8 horas que ele come mais do que ele precisaria. Então, o cara não está em Exatamente. déficit. Então, não vai emagrecer com jejum desse jeito, né? Cara, e quando a gente fala em jejum intermitente, a grande questão que leva uma pessoa normalmente a emagrecer é porque esse tempo que ela vai ter de se alimentar, ele acaba ficando um pouquinho mais curto, né? Então, ela consequentemente vai se alimentar menos, vai atingir aquele déficit energético e vai emagrecer. Não tem jeito, né? Não, com certeza, bacana demais. Pô, Vitão, e pô, a gente aqui, a gente falou todas as que a gente tinha pensado, né? E já estamos aí com 1h04. Vamos responder as perguntas da caixinha para a galera. Vamos Tem muita gente nessa. que fez pergunta que está aí ao vivo, então vai ser legal, né? Tem uma pergunta aqui que é uma perguntinha modo hard, talvez a galera mais leiga não entenda, não faça ideia, então se puder dar uma explanadinha melhor. Mas perguntaram aqui, ó, doutor Vitor, betalanina para aumentar o tamponamento, ácido base, é válido para corrida também? Cara, então, a betalanina, só passando um geralzão, né? Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento sobre o que é, nunca ouviu falar. Então, a betalanina, ela é uma substância que ela é precursora de outra substância chamada carnosina.
E essa substância, ela tem o poder de tamponamento. Então, a betalanina, ela é uma dessas substâncias que a gente fala que tem esse poder tampão, né? Então, ele vai ajudar a não elevar tanto o pH, seu pH sanguíneo, seu pH celular. Consequentemente, ele vai retardar um pouquinho mais a sua fadiga. Mas, E aí, o que a gente tem atualmente de estudos, né, a respeito da betalanina? Que a gente tem efeitos muito positivos em exercícios, né, em atividades que são intermitentes. Então, por exemplo, esportes coletivos, como, por exemplo, futebol, basquete, seriam interessantes aqueles esportes que você tem acelerações e recuperação. E quando a gente fala na questão da corrida, a gente tem efeitos também comprovados, né, de melhora em corridas que são mais curtas, né? Então, provas de tiro um pouco mais curto, mais intenso também, a gente tem algumas evidências, né, positivas com relação a isso. Né? Exercício de sprint, digamos assim. Mas, cara, quando a gente analisa a corrida de uma forma geral, a gente não pode analisá-la também de uma forma muito rasa, né? Então, cara, a gente sabe que durante uma prova, a gente vai precisar sprintar, as variações de velocidade que a gente vai imprimir, elas são um pouco mais diferentes, variam dentro de uma prova. A gente sabe que o atleta ele não vai só para a prova, ele vai treinar. Dentro desses treinos, ele vai fazer treino de tiro. Então, assim, eu particularmente gosto de prescrever a betalanina exatamente por essas questões. A gente tem variações de velocidade dentro de uma corrida um pouco mais longa e a gente tem alguns treinos que são importantes, né? Treinos de tiros, de sprints, que a gente vai ter esse efeito benéfico da suplementação. pô, massa demais. Galera, para quem está perdido com relação à betalanina, só fechando a porta aqui que está chovendo. Galera, betalanina é aquele suplementozinho que coça tudo, pinica, que você já deve ter tomado, aí fica com a orelha coçando, o nariz coçando, né? É engraçado porque assim, muita gente já deve ter tomado em algum pré-treino, quase todos os pré-treinos hoje têm betalanina, né? E é interessante falar que às vezes o cara, né, alguma coisa me pinica, mas não sabe. É a betalanina, galera. Exatamente. E a betalanina, cara, é interessante também de falar, porque às vezes, por exemplo, nesses pré-treinos, a concentração acaba sendo um pouquinho mais alta. Normalmente, quando a gente manda manipular e tudo mais, a gente consegue fracionar de uma forma mais interessante, exatamente para evitar, né, esses efeitos de parestesia, coceirinha e tudo mais. Eu odeio, velho. E aí também lembrar que com relação à betalanina, os efeitos, a suplementação ela é de forma crônica, e os efeitos, eles, através dos estudos, né, a gente tem que os efeitos eles se iniciam ali a partir de 4 semanas. Então, a utilização é de forma crônica, assim como creatina, né, que a gente tem que fazer a utilização todos os dias, mesmo quando não treina. E também não adianta a gente achar que vai tomar uma vez e logo no mesmo dia você vai ter benefício do seu treino. Então, a gente precisa ter pelo menos essas 4 semaninhas de suplementação para você conseguir ter o benefício ali da suplementação. Ó, Elis comentou, eu já tomei pelo nariz, imagina como foi. Isso aí eu vou explicar para não ficar feio. A gente estava indo para meia maratona do Rio, cara. E aí a largada era longe do hotel que a gente estava num táxi, velho. E aí eu estava tomando, né? Na época até o NO Explode, ele tinha uma dosagem relativamente alta, ele pinicava bem. E aí, cara, a gente estava tomando e tal, aí eu falei, toma aí, dá um gole e tal. E na hora que ela foi dar um gole, velho, bateu um carro atrás do nosso carro, a gente parou e o cara deu uma porrada e aí ela virou, né? Aí ela ficou aqui assim, coçando o nariz, velho. Cara, bicho. Aí, metade dos 21 km ela tava correndo com a mão coçando o nariz. Agora eu entendi qual foi. Foi um puta azar dela, velho. Foi engraçado demais. Ela ficou lá, ficava, caraca, que agonia, não sei o quê. A gente largou até o quilômetro 10,5, assim, para colocar que ela tava coçando. Foi engraçado. Vitão, aí aqui, ó, uma das perguntas que se repetiram muito, cara. Né? Inclusive, eu tive esse problema na última prova, né? Por um vacilo meu também, depois eu falo a respeito, mas o que comer para evitar problemas gastrointestinais durante a corrida? Acho que a pessoa que perguntou pensando ali no dia antes, né? O que evitar no dia antes da prova, por exemplo, para não ter caganeira. A palavra é essa. Cara, eu acho que
é muito mais questão de treino, né? Assim, com relação a alimento específico, eu acho até um pouco mais difícil da gente pontuar, mas a ideia é que é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Não fazer nada diferente do que você já tem feito. É, e aí, com relação ao alimento, eu acho que é muito mais questão de preferências e testar tudo aquilo que você vai fazer na prova durante os seus treinos e tudo mais. Saber, né, também ali alguns alimentos que você pode ter alguma alergia, alguma intolerância, então tomar um pouco mais de cuidado com esses alimentos, né? Às vezes a pessoa tem um pouco mais de cuidado, principalmente, né, a pessoa vai fazer esse jantar, né, antes da prova, aí vai comer aquela massa e taca aquele queijo, então esse queijo aí ele pode às vezes dar avisos, né? Então, então Não, é precisa tomar um pouco engraçado, mais de cara. cuidado. Eu vejo muito, Vitão, assim, a galera que confunde um pouco, né, cara? Porque assim, beleza, a gente sair na noite anterior do jantar ali, comer uma pizza e tal, mas, cara, a galera alucina, né, velho? Pô, eu vejo a galera comendo lasanha com molho vermelho, queijo adoidado, carne pra cacete, assim. E assim, pelo menos eu, né, eu, Vinícius, né, que eu falo assim por mim, né? Eu sinto, cara, assim, por exemplo, hoje em dia, quando eu vou fazer o jantar de massas, eu evito carne vermelha, sacou? Eu sinto que eu fico empanzinado à noite, sabe? Isso foi assim, decorrer da vida, né? Eu aprendi. Mas antes eu comia de tudo também, eu adorava, pô, vai ter competição, bora, rodízio de pizza, e alucinava, ficava passando mal, sacou? Cara, mas é Então, exatamente isso, testar mais o que funciona para você, né? O que vai realmente funcionar. E aí, quando a gente pensa nessa refeição do dia anterior, a gente tem também que tomar um pouco mais de cuidado para ela não te atrapalhar nesse sono pré-prova, né? Porque esse sono ali que a gente às vezes já está um pouco mais ansioso e aí é um pouco mais difícil de descansar, então a gente precisa também tomar um pouco mais de cuidado, né? Durante essa refeição. E aí acho legal também você ter achado esse ponto, né? Que a carne vermelha pode ser esse ponto que te atrapalha um pouco mais, então tentar fazer de uma forma que você consiga também descansar. mas é legal até comentar, galera, que assim, ó, isso que eu estou falando é o Vinícius, né? Então, Sim. assim, eu já fiz diversos testes, eu tenho não sou competidor de elite, né? Igual os amigos que a gente tem, né, Vitão? Mas eu tenho um certo know-how aí na corrida, no triatlon, na bike principalmente, né? E assim, eu sempre falo, cara, o que às vezes é bom e é ruim para mim não é pro Vitão. Então, cada um tem cada um. Quando eu comecei a eliminar a carne vermelha 2 dias antes ali, me ajudou muito. Então, hoje eu procuro mais o frango, o peixe, do que a carne vermelha. Sim. Lógico, se não tem jeito, eu coloco, mas, né, é interessante colocar isso aí. Mas é exatamente isso, né? Da gente tentar testar, que existe a questão, às vezes, teórica e existe a prática, né? Então a gente precisa achar um meio termo ali, porque até essas recomendações, por exemplo, que a gente falou aqui hoje, às vezes elas não se aplicam a todo mundo, né? Então a gente precisa buscar a individualidade de cada um para fazer uma prescrição, para fazer uma estratégia que seja um pouco mais acertada mesmo. E Vitão, aí teve outra pergunta, né? É possível fazer uma meia maratona sem comer ou suplementar durante a prova? Não sei se talvez a pessoa não perguntou nessa questão do jejum, né? Fazer na tora. Acordar e aí. Cara, Cara, pensando em performance, não. Mas se você for pensar, às vezes, e aí eu já vi também algumas periodizações de treino em que a pessoa vai fazer um treino de 21 km e aí ela consegue sim fazer em jejum, porque é um treino que é um pouco mais leve, sem intensidade, então ela consegue. Agora, se você for pensar numa prova, até aquelas recomendações que a gente trouxe, né, com relação a intratreino e tudo mais, elas são interessantes para você conseguir manter. Porque, cara, e aí provavelmente já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, então, quando a vaca vai pro brejo, Já já era. era, cara. Quando você quebrou, você fez uma estratégia que foi errada, ficou muito tempo sem dar para fazer aquela reposição, e às vezes você quer colocar uma intensidade numa prova, cara, você coloca a sua prova a perder. Então, você pensando em performance, eu diria que não seria o ideal. Conseguir, você consegue, né? Então, porque a gente consegue fazer até treinos, mas a intensidade que você vai conseguir durante aquela prova
E se você visar performance, provavelmente ela não vai ser satisfatória, né, para o atleta. Massa. A quarta perguntinha, Vitão, foi até de um aluno meu, né, que eu sempre questiono ele, pô, uma aluna, na verdade, né, que não bebe água de jeito nenhum, velho. Eu falo, cara, você tem que beber água, pelo amor de Deus. Ele falou, se bebo água durante a prova, eu sinto meu estômago cheio de água e fico enjoada. Tem alguma dica para evitar isso? Cara, é aquilo que a gente comentou no início também, com relação a dica mesmo, né, que eu dou para os meus pacientes, que às vezes tem esse mesmo problema, né? Então a ideia é que você tente começar a prova no estado hidratado, né? Nem tanto, nem tão para mais, nem desidratado. E que, cara, pelo menos ali durante aqueles pontos de hidratação você consiga dar um golinho na água, molhar a boca, exatamente para você não desidratar. Então a gente tem alguns locais, e aí isso também pode influenciar durante a sua prova, né, com relação à umidade do local e tudo mais. Então é interessante a gente ter esse tipo de estratégia, porque, cara, desidratação, a gente vai ter uma queda de performance sim que é absurda, né? Massa. É sinistro, né, velho? Tipo, tem muita coisa. Vitão, para adiantar, como tem algumas perguntas, né, que são parecidas, né? Pré-treino, antes da meia maratona, é válido? Pré-treino, que diria seria aqueles Cara, treinos. acho que talvez a pessoa tenha falado pré-treino mesmo. Ficou bem aberta essa pergunta. Acho que, não sei se pré-treino como complemento, né? Vamos falar como complemento, além da alimentação. Cara, eu particularmente não sou muito fã de pré-treinos, assim, né? Eu acho que sei lá, às vezes a gente tentar, não esses prontos, né? Porque a gente tem algumas substâncias ali dentro que não são tão interessantes, mas às vezes a gente mandar, sei lá, manipular alguma coisa, né, relacionada à cafeína, betalanina, são interessantes para a gente nesse período pré-prova, além da alimentação. Eu não colocaria nada a mais assim. Se tivesse que colocar, seria só alguma coisa relacionada à cafeína, alguma coisa do tipo que o atleta já esteja acostumado a ingerir, né? Tá. E a outra perguntinha, né? Pra gente ir dando sequência para não ficar tão longa, que a gente tá com 1h17 já, né? A galera já tá bombando o papo. Cara, hidratação pré-prova sem dar vontade de ir ao banheiro toda hora. Como é que. Isso acho que é muito particular, né, cara? Pois é, eu acho que não tem muito Teste, né? o que fazer assim, né? Tentar ali mais próximo da prova, né? Fazer aquela ingestão legal de água, então aqueles 5 a 10 ml por quilo de peso, né? E tentar, né? Aí vai no banheiro ali antes da prova mesmo e tentar ir fazendo aquela hidratação durante o percurso. Mas é complicado, né? A gente sabe. Cara, eu lembro, e aí até legal falar isso, de até ter falado na pergunta anterior, um negócio interessante com relação à Maratona do Rio, cara. Eu fiquei impressionado, porque assim, a gente saiu para correr, cara, passamos pelo primeiro posto onde tinha os banheiros químicos, cara, uma fila gigantesca. Eu falei, gente, essa galera, tipo, não sei o que tinha rolado. Cara, tinha, sei lá, nem 5 quilômetros, assim. E uma fila gigantesca. Galera, tudo E aí eu correndo falei, cara, parado. a pessoa vai ficar ali pelo menos meia hora para usar o banheiro. Caraca, tá achando que é show de axé, né? Cara, mas foi absurdo, assim. Eu falei, cara, nem parecia que tinha começado a prova. Eu falei, gente, tá acontecendo. E, Vitão, uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? É possível praticar corrida e manter uma boa massa muscular? Quais dicas você tem? Olha, tô nessa luta, inclusive, né? Pra você ter noção, desde que eu comecei aí no triatlo, né? A treinar, né? Treinar mais sério, assim, cara, eu já perdi, eu acho que 12 quilos em 3 anos, assim. Mas é porque também na época, né, era, né, da maromba e tal, tava um pouco mais pesado. Mas, cara, é bem complicado. A gente precisa ter uma, um planejamento mesmo, né? Alimentar um pouco mais acertado, principalmente se a gente for falar, por exemplo, de atividades como o triatlo, que, né, a pessoa às vezes treina 2 modalidades no dia, então o gasto energético dele é absurdo. Quando a gente pensa na corrida é um pouco menor, mas mesmo assim o gasto energético é bem elevado, então a gente precisa
exatamente para a gente não cair naquele problema naquela questão, né, do déficit energético, tentar balancear de uma forma legal a quantidade de caloria para você também não perder peso, balancear também com relação a carboidratos, que é interessante, porque o carboidrato ele também tem uma função de poupador de proteína, né? Poupador de proteína. Então, assim, você estando com os estoques de glicogênio, de carboidrato baixo, consequentemente, seu organismo ele vai utilizar de algumas formas para usar a proteína como forma de energia. Então, você tendo carboidrato, o organismo não faz aquilo. Então, assim, são estratégias que a gente tem que planejar de uma forma bem assertiva, assim, né, para conseguir não ter essa perda. Mas, olha, é difícil. É Muita comer comida, né, demais, cara? assim. É. Muita comida, cara. E aí a perguntinha, né? Uma pergunta que a gente até comentou que tinha tido aqui, né? Como treinar o intestino para funcionar antes da corrida? Tem alguma estratégia para treinar ele assim que dê para a gente usar? Você comentou que tem, né? Uhum. Então, tem basicamente aquelas que eu já tinha falado lá no início, que é basicamente você fazer um treino, e aí precisa, obviamente, ser durante um treino, fazer um treino logo após uma refeição, fazer treino com o estômago, né, mais cheio d'água mesmo, para você forçar a digestão, a absorção. Aumentar às vezes a quantidade de carboidratos, né, durante o seu dia mesmo. Então, são estratégias que a gente consegue usar assim para, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, às vezes medo, né? Eu vejo muitas pessoas tendo esse medo de fazer esse tipo de estratégia, mas a gente tem que pensar em treinos um pouco mais tranquilos, né? Dentro de uma periodização não pode ser aqueles treinos que a gente exige um pouco mais de intensidade, mas são estratégias que a gente consegue usar, que a gente consegue acelerar o processo de digestão. Massa. E Vitão, consumir gel de carbo numa meia maratona reduz o tempo de recuperação pós-corrida? Cara, eu nunca ouvi, acho que eu nunca li nada a respeito de recuperação, mas como normalmente esses gelzinhos, eles têm outras substâncias, né, adicionadas, e não só o carboidrato, né, alguns minerais, vitaminas e tudo mais, eu acredito que tenha um efeito sim na recuperação. Mas assim, eu nunca li nada a respeito Ah, de recuperação pós-prova, não, mas eu acredito que tenha sim. eu também nunca vi nada a respeito. Pô, Vitão, massa demais, velho. Bicho, a gente acho que encerra, né? 1h23 aí de live. A A gente gente. vai aqui até amanhã, tem coisa pra Não, caramba. se deixar, cara, e abrir aí, a galera perguntar, a gente vai aqui 2 horas de live, tranquilo. Mas acho que assim, acho que a gente respondeu, cara, tudo, sabe, que tem de dúvida, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar enquanto a gente está aqui nas considerações finais, aproveita, que é o momento, né? Mas aí, antes de tudo, Vitão, eu queria te agradecer demais, cara. Primeiro por você aceitar o convite, né, de estar aqui, disponibilizar aí, pô, 1 hora do teu dia, 1h20 do teu dia, né? Que a gente sabe que, pô, para nós educadores físicos aí, você é nutricionista também, né? 1 hora é coisa pra caramba, né? Podia estar montando dieta, montando treino, dando aula, dando personal. Então, assim, cara, agradecer demais a tua participação, foi, pô, perfeito, né? Queria que você deixasse aí, se você quiser até colocar nos comentários aí, o teu Instagram tá bem fácil, só a galera clicar no nomezinho em cima aí, que vai chegar, mas se você quiser colocar aí algum telefone para contato, para quem quiser marcar uma consulta, falar um pouquinho aí, pode ficar à vontade, meu irmão. Não, cara, eu quero só agradecer mesmo, Vini, a confiança, na verdade, né, de ter me feito esse convite, né? Porque, cara, eu sei que você também tem, né, tem contato com diversos, né, nutricionistas, pessoal dessa área, né, da saúde e tudo mais, e, cara, foi uma honra mesmo ter recebido esse convite de você. E te dar os parabéns também, cara, pelo conteúdo que você tem gerado aí nas redes sociais, Instagram. Cara, tenho acompanhado, assim, tem sido sensacional, cara. Eu acho que para aquelas pessoas que estão buscando iniciar, né, na corrida, iniciar uma atividade física, eu acho que as informações que você tem postado, que você tem divulgado, acho que são fantásticas, assim, para essas pessoas, às vezes, tirarem alguma dúvida, saberem como é que funciona. Então, continue, né? Estamos aí, estamos no trabalho firme, cara. Exatamente assim, a minha missão, Vitão, com isso, cara, pô,
eu vejo que a galera das assessorias, né, que a gente participa, né, que a gente tem contato e tal, é muito focada ali na performance e tal, e acaba deixando um pouco de lado a galera que está querendo começar. E aí eu vendo isso, cara, eu falei, cara, cara, bicho, é muita gente que quer, sabe, começar. E o meu intuito é pegar esse carinha que está sentado no sofá ali, que tem só a vontade, e fazer ele vir para cá, entendeu? Por mais que ele não fique pro resto da vida treinando comigo, mas eu colocar ele dentro do esporte, e depois, pô, Vini, agora eu quero altíssima performance, massa, então você vai treinar com fulano e tal. Pô, eu não tenho problema nenhum em indicar meus amigos, eu adoro isso, sabe, cara? Para mim, eu acho que a nossa área falta um pouco, né, dessa parte da gente se ajudar, né, de pegar e, pô, igual eu fiz contigo, pô, eu podia falar, pô, Vitão, monta teu treino, mas, pô, não, Vitão, vai lá com o Felipe, Sim, Aragão, meu cara, vai exatamente. no, entendeu? Então, assim, é importante a gente saber ali, né? Então, hoje eu vejo assim, o meu público hoje é a galera que está começando, já está no meio do caminho, mas eu não trabalho, tirando a Fran, né, que é alta performance, né? E agora eu estou ajudando um menino também da parte de atletismo, mas estou mais na parte de força, né, e tal. Moleque muito bom, Jean. Tirando eles dois, que são altíssima performance, cara, é outra pegada, sabe? É tirar aquele 70% da população sedentária e colocar, trazer para cá, né? Trazer Cara, para o nosso time. e uma coisa que eu tenho, que eu reparei assim, porque assim, né, que eu comecei no triatlo e a treinar um pouquinho mais, né, mais certinho e tudo mais, né, assessoria e tudo mais, tenho que, sei lá, 3 anos. E, cara, o que eu tenho visto, assim, principalmente nesse início, é porque, cara, eu não ligo muito para esse tipo de coisa, né, de você se sentir abraçado, né? Por, por mim, cara, você passou o treino, eu vou lá e faço, eu não tenho muito. Mas eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade de interação, e o que eu vejo muitas vezes nessas corridas de rua em relação a assessorias é que essas pessoas que estão iniciando agora, elas não são muito, né? Elas ficam meio ali Perdidos, né? querendo participar e as pessoas que já estão no nível um pouco mais avançado não, né, não conseguem. Então, cara, eu acho que para esse público, eu acho que esse tipo de iniciativa sua é fundamental, cara, para a pessoa conseguir iniciar no esporte e se manter, né? Porque às vezes a pessoa começa e aí começa naquele negócio, sou iniciante, não consigo participar, não consigo fazer parte, e aí a pessoa acaba dando aquela desanimada, né? Nada. Acontece muito. Pô, mas é isso, Vitão. Cara, obrigado demais. Não surgiu nenhuma perguntinha. Encerramos aí, cara. Acho que a gente fez quase uma meia maratona aqui. Pô, Quase obrigado no demais, seu, velho. Agradeço quase na sua demais. marca aí, ó, da meia. Oi? Quase na marca do seu RP da meia lá, Da ó. meia, Mais 10 minutos e a gente ia. Novembro a gente vai baixar isso aí, cara. Vamos. Novembro eu vou para. Bora. Vambora, já prepara aí também se for participar, ó, BSB City aí, 12 de novembro, uma corrida aí massa, bem Pô, plana, bem vamos. tranquila. Vamos fazer força Fiz junto. ano Pô, passado, cara. Acho que foi uma das mais sofridas. Não sei o que eu fiz de errado, não. era o começo, era o começo. Agora tu tá voando. Pois é. Cara, então é isso. Beleza, Felipe. Então, brigadão, tá? Espero que surjam outras oportunidades para a gente fazer. Depois podemos fazer uma também, de repente fazer eu, tu e Gilmar aí, uma falando sobre Sim. treinamento também. Ia ser Pô, legal. legal. Tem como fazer live de 3 aí, eu acho. Ia ser bem bacana a gente trocar essa ideia aí, né? Tipo, com a parte técnica ali, que o Gilmar é muito técnico, né? Com a nossa parte ali, né, de experiência e mais a parte técnica também. Quem sabe a gente não consegue organizar isso aí. Pô, vamos nessa. É só me chamar, cara. Não Pô, tem. boa demais. Valeu, Galera, valeu. a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou esse tempão com a gente aí. Pô, uma honra para a gente falar para essa galera toda. Pô, vamos que vamos. As camisetinhas aí do projeto chegaram, então vocês vão começar a ver em Brasília aí a galera correndo. Depois já vou separar uma para então eu levo para tu aí no consultório para conhecer o Por consultório e já te favor. entregar esse presente aí. Beleza? Fechou. Galera, boa noite, valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu.